Tudo bom? O Zanin está em Curitiba, é isso, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Estou aqui em Curitiba, na maratona do Olhar de Cinema, que é um festival muito simpático daqui da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse festival, mas vamos começar com a Uhum. estreia no cinema, A História da Minha Mulher, que é um filme francês. Conta mais pra gente, Zanin. Olha, esse filme é bastante curioso, viu? Ele tá estreando nos cinemas, né? E ele é dirigido por uma cineasta, mulher húngara, chamada Ildikó Eneidi. Que é um nome difícil para nós falarmos, mas ela é um nome bastante conhecido já no circuito cinematográfico. É uma diretora muito boa e já tem uma trajetória bastante marcante no cinema mundial, como eu vou falar em seguida. Mas falando desse filme, ele é um filme muito interessante e é baseado num livro que tem o mesmo nome do filme, A História de Minha Mulher, de um autor húngaro, né? O Milan Fuchs. Esse livro é curioso, viu, Thalita? Porque eu fiquei tão entusiasmado com o filme que eu fui atrás do livro. Eu tenho essas manias assim, de fazer esse tipo de coisa, né? E eu acho que ele nunca foi editado aqui no Brasil, porque eu fiz uma pesquisa na internet para comprar o livro e não encontrei nenhuma edição brasileira. Pode ser que tenha, mas na pesquisa que eu fiz eu não encontrei. Tanto é que eu acabei comprando um e-book de uma tradução em espanhol, porque o meu húngaro é meio fraquinho, assim, não dá para ler coisas assim mais sofisticadas e mais elaboradas, né? Brincando, né? E porque é um idioma para nós totalmente intransponível. Nossa. Agora, ele conta uma história muito interessante, mas muito interessante mesmo. A história de um capitão de navio chamado Jacob Stoller, que é interpretado pelo Guy Naber, né? Ele é um capitão da Marinha e que começa a história muito alusiva a certas coisas. Ele começa a ter problemas estomacais. E uma pessoa do navio dele, o cozinheiro do navio, fala: olha, esse é um problema que sofrem os homens do mar quando não são casados, quando não têm uma esposa. E ele falou: olha, eu sou um solteirão convicto, mas eu vou levar em consideração isso que você está falando para mim. E ele vai se encontrar com um amigo num café e conta essa história para ele e fala: olha, eu vou me casar e vou me casar com a primeira mulher que entrar nesse bar aqui onde nós estamos. O cara falou: oh, essa é uma aposta arriscada, hein? Mas o nosso capitão tem sorte, porque a primeira pessoa que entra nesse bar é uma mulher interpretada pela lindíssima atriz francesa Léa Seydoux, né? E ele aborda essa mulher e fala dessa proposta de casamento dele por uma série de circunstâncias que a gente vai começar a entender depois. Ela aceita e eles se casam. E a história passa a ser exatamente a desse casamento, em circunstâncias tão inusitadas, né? E esse capitão, ele que arrumou uma mulher apenas para se curar dos seus problemas digestivos, vamos dizer assim, acaba se apaixonando perdidamente por essa mulher, que se chama Lise, né? A personagem da Léa Seydoux, e passa a ter um comportamento ciumentíssimo em relação a ela. E isso vai criar uma série de problemas para o casal, principalmente na hora que aparece um jovem, né, que é interpretado pelo francês também, Louis Garrel, né, e que dá a entender que os dois, ele e a mulher, têm uma forte atração entre si, né? O filme vai sendo feito nessa base.
Ele se passa em várias locações, se passa dentro de navio, mas se passa em Paris, se passa em Hamburgo, na Alemanha, se passa em várias locações. E é um filme de época também. A história acontece por volta de 1920, quer dizer, há um século atrás, portanto. Né? E ele é um filme, Thalita, que ele é longo, ele tem 2 horas e 40 e tantos minutos, quase 3 horas de duração, e o ritmo dele é um ritmo lento, parece um ritmo de um navio, um ritmo da navegação, assim, entendeu? E vai te conduzindo por essa história que é tão bem contada que você não sente a passagem do tempo, né? Ele jamais, para mim, pelo menos pareceu assim, jamais ele é chato, né? Você sempre fica querendo saber o que vai acontecer com aquele par ou com aquele triângulo amoroso que se forma de uma maneira assim não muito ostensiva, né? E que vai se desenvolvendo por várias situações e vários países. Olha, eu fiquei encantado com esse filme. Esse ator eu não conhecia, né? O Gilles Naber, é um belo ator, né? A Léa Seydoux é uma graça de pessoa e é uma ótima atriz. Ela tem estado assim nos principais filmes franceses. É uma jovem atriz ainda, né? De uma família muito tradicional do cinema francês, família Seydoux, que dono de produtoras e tudo mais, muito ligado ao cinema francês, né? Ela é uma ótima atriz. E o Louis Garrel também. O Louis Garrel é também filho do diretor Philippe Garrel, neto de um grande ator francês também. Ele é uma dinastia francesa toda assim, muito boa tecnicamente, muito boa artisticamente. Então, conduzem esse filme que é muito bem dirigido e que é baseado num original. Eu estou na página 100, mais ou menos, do livro, assim. Eu estou meio sem tempo de ler aqui, que eu estou mergulhado num festival de cinema, mas todo dia, antes de dormir, eu leio pelo menos umas 2 ou 3 páginas. É um livro maravilhoso que eu estou lendo. Infelizmente, eu estou lendo em espanhol, porque eu não posso ler no original e nem tem uma tradução em português do Brasil disponível. Mas é muito bacana o livro. Então, é um filme assim que eu recomendo. E, se você me permitir uma quebra de protocolo, não estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, eu pulo para uma dica de streaming, porque eu fiz uma pesquisa e essa mesma diretora, que é a Ildiko Einaudi, ela tem um outro filme anterior dela disponível na plataforma da Reserva Cultural. E é um filme que se chama De Corpo e Alma, ou melhor, Corpo e Alma, sem o D, que é um filme que foi premiadíssimo. Ele ganhou o prêmio principal, o Urso de Ouro, no Festival de Berlim de 2017. Por isso que eu estava falando no início que ela é uma diretora muitíssimo assim, já badalada e conhecida no meio cinéfilo, no meio das pessoas que acompanham festivais de cinema, principalmente os festivais internacionais. Então, ela vale a pena se conhecer, e esse filme que está no streaming também é muito bom. Periga até de ser melhor que esse que entrou no cinema, esse mais atual dela. É uma insólita... Eu vou só dar uma palhinha sobre esse filme. Também é uma insólita história de amor, né, entre um homem mais velho e uma mulher jovem. Ele é um alto gerente de um matadouro, de um abatedouro de reses, né? E ela entra como empregada, ela é uma supervisora de segurança, né? Ele tem veja como é que são as escolhas dessa diretora, são diferentes. Ele tem um dos braços paralisado. O filme não explica por quê. Ele só tem um braço em movimento. E ela é de uma timidez doentia. E não é só timidez, ela não sente nada em relação às outras pessoas, é uma pessoa fria em relação à vida, né? E, claro, ela tem problemas seríssimos de relacionamento por causa disso. E eles, num dia, numa conversa, através da consulta com uma psicóloga que está fazendo um levantamento psicológico
lá nessa empresa, nesse matadouro, eles descobrem, tanto o homem mais velho quanto essa jovem, que eles sonham os mesmos sonhos. Olha que coisa curiosa, né? Eles têm o mesmo sonho. E isso acaba os aproximando. Então, é uma história de amor cheia de acidentes também e motivada por essa razão assim super obscura, né? E super inventiva também, de duas pessoas terem uma comunhão de sonhos, vamos dizer. Eles sonham que são bichos, são cervos, né? E que se encontram numa floresta gelada do país deles, né? E, através disso, eles vão se aproximando, mas é uma aproximação cheíssima de acidentes. Então, eu recomendo muito esse filme também do streaming da nossa querida Ildiko Eneidi, que é uma diretora, como eu disse, de nome difícil da gente pronunciar, difícil da gente guardar, mas que vale super a pena descobrir. Ela é muito original e ela filma muito bem. Os filmes dela são muito bonitos. Vocês vão ver quando vocês virem esses dois filmes que a gente abordou hoje aqui no programa. Corpo e Alma é baseado em algum livro? Você sabe, Zanin? Não sei. O anterior, sim, é daquele autor que eu te falei. Esse livro, eu não sei se é um roteiro original, te confesso que eu não posso até dar uma pesquisada. Você me lembra semana que vem? E eu respondo essa pergunta para vocês. Mas, assim, de estalo, não sei, não. Pode até ser, porque eu acho essa ideia assim, totalmente... Claro que ela pode surgir também num roteiro original, mas parece mesmo uma ideia que algum escritor imaginou, né? Que escreveu no livro. Pode ser de algum autor húngaro aí que a gente não conhece também. Eu vou pesquisar isso aí, a sexta-feira que vem eu falo. Mas, enquanto isso, vão vendo o filme. Perfeito, a gente tem uma semaninha ali para depois descobrir se tem livro ou não, mas adorei, as duas dicas excelentes. Fiquei super interessada nos dois. Vamos para o próximo, então. Seguindo, vamos falar sobre o Festival Olhar de Cinema, que acontece aí em Curitiba, 14 a 22 de junho, que é onde o Zé está agora. São 80 filmes de vários países do mundo todo. Bom, fala um pouquinho sobre, daí a gente fala sobre esse filme de abertura, inclusive, do festival, né, Zanin? Então, esse é um festival, ele já está na 12ª edição. Ele vai até dia 22 de junho aqui em Curitiba. E, como você disse, é um festival que traz filmes de vários países, né? Um monte de países, são 80 filmes de vários países. Ele contém várias mostras diferentes. E ele tem uma novidade esse ano em relação aos anos anteriores, que é importante a gente destacar. Até o ano passado, ele fazia o seguinte: os filmes brasileiros que participavam, eles entravam dentro da mostra competitiva junto com filmes estrangeiros. Então, sempre vai ver 2, 3 filmes brasileiros competindo com os outros. Este ano, eles resolveram, e parece que é uma resolução não só para esse ano, como para os festivais futuros que virão, né, que vai haver uma mostra competitiva exclusivamente brasileira. Então, os filmes brasileiros vão competir entre si e os filmes internacionais vão competir numa mostra exclusiva para eles. Então, as competições foram separadas. Isso aí é muito importante. Eu até conversei e vi uma coletiva, assisti uma coletiva de imprensa com os curadores, né, que é uma forma também dos festivais darem um destaque assim, privilegiado para a produção brasileira, que, apesar de todos os percalços dos 4 anos catastróficos que a gente teve aí, não foram aniquiladas, como aconteceu no governo Collor. No governo Collor, a produção foi praticamente toda aniquilada, teve que repartir
praticamente do zero. Isso não aconteceu porque havia muitos filmes acumulados, muitos filmes que não estavam prontos, já acabaram ficando prontos depois. Então, a produção, de certa forma, se manteve, mesmo que com problemas. E está sendo relançada agora, vai aumentar. Nós só podemos esperar que melhore tanto em quantidade como em qualidade. Então, um justo destaque que os festivais dão de acolherem mais filmes brasileiros para disputar os troféus dos festivais. Então, vai ser bacana, e para mim é muito bacana isso pelo seguinte, porque os filmes que vão concorrer na competitiva brasileira, eu não conheço nenhum, né? Ou seja, para mim tudo vai ser novidade. Thalita, não tem coisa mais chata do que você ir a festival e os filmes estarem repetidos, você já conhecer tudo. Então você fica revendo, tal, sei que é legal também rever, às vezes você presta mais atenção a determinados detalhes, mas nada como você está num festival que você não tem a mínima ideia do que você pode esperar, né? Quer dizer, você pode ser surpreendido por uma obra-prima, por exemplo. Por que não? Né? Um filme excepcional. Aconteceu o ano passado no Festival de Brasília que apareceu um filme sobre a questão indígena, chama-se A Realidade dos Outros, A Visão dos Outros, uma coisa assim, agora não me vem o título, que foi um filme totalmente inusitado no tratamento assim, da questão indígena brasileira, que já tem grandes filmes, assim como Corumbiara, e vários outros clássicos sobre a nossa questão indígena. E o ano passado, no Festival de Brasília, apareceu esse filme de um diretor que eu não conhecia, né? Pouca gente conhecia, num filme totalmente inédito e que acabou ganhando o festival. E hoje é um filme badaladíssimo, está sendo convidado para festivais em todos os lugares do mundo, inclusive está aqui, eu acho que fora de concurso, aqui em Curitiba também. E isso pode acontecer, por que não, na mostra de filmes brasileiros que a gente vai ter. E o filme que abriu o festival, essa a Casa Isabel, foi uma dessas surpresas. Assim, é um filme totalmente inusitado, né? Eu vou dizer já do que se trata, mas a própria abertura foi muito legal. As aberturas aqui em Curitiba, em geral, eram nos cinemas que passam os filmes do festival, em geral em shopping centers. E eles fizeram, esse ano, a abertura num lugar fantástico. Eu já vim 500 vezes a Curitiba, 500 exagero, mas eu já vim umas 20, 30 vezes a Curitiba e nunca tinha ido, que é um lugar chamado Ópera de Arame, que é um lugar maravilhoso, construído assim em cima de um lago, um teatro assim que parece modelado mesmo. Se ele fosse numa miniatura, seria em arame. É feito de tubulações, assim, uma coisa fantástica, é belíssimo aquilo, eu nunca tinha visto aquilo, né? Tinha visto em fotografia, mas nunca tinha estado lá. E ele tem uma plateia com mais de 1.500 lugares. E estava completamente lotado, numa noite fria de Curitiba. Bom, dizer que uma noite fria de Curitiba é até redundância, né? É até um pleonasmo, né? Porque as noites são frias. Mas o calor humano dessa noite de abertura foi muito grande, o público adorou esse filme, né? É um filme curiosíssimo, porque é um filme... A Casa Isabel é uma casa retirada, né? Em que os homens vão passar temporadas lá e se travestem de mulheres, né? E ele é baseado numa famosa casa norte-americana que existiu de fato, chamada Casa Susana, nos Estados Unidos dos anos 50, em que havia esse tipo de prática. E essa Casa Susana gerou um livro de fotografias que é curiosíssimo, e quem escreveu e fez esse filme se baseou nesse livro de fotografias para idealizar alguma coisa parecida dentro da realidade brasileira. E não apenas dentro da realidade brasileira, mas dentro da realidade brasileira de uma determinada época bem específica, que é a década de 70, durante a ditadura militar. Então você já vê que as coisas vão ganhando uma tonalidade
que é, claro, existencial, é da relação dessas pessoas entre si, das rivalidades e cumplicidades que se estabelecem dentro dessa casa, nessa situação de estranheza, mas que também são filtradas pela realidade política que se dá fora da casa, mas que transparece para dentro da casa também. Só para você ter uma ideia, sem querer dar muito spoiler, que esse filme vai provavelmente entrar em cartaz logo, mas uma das senhoras que está nessa casa é um militar, né? E que tem cumplicidades com o regime e tudo mais, né? Então, é muito interessante e tem um elenco assim fantástico, um elenco muito bom. Eu até não conhecia a maioria deles. Um deles, por exemplo, é uma pessoa que se autodefine mesmo como uma drag queen e que é pianista clássico e se apresenta, né, como um pianista clássico drag queen e faz esse papel, que é o papel dele mesmo, né, de uma pianista que se apresenta na casa e toca músicas clássicas durante as noitadas que acontecem nessa casa. E a matriarca, que é a própria Isabel, é interpretada por um grande ator, que esse eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é o Luiz Melo, né? Ator de novela, ator de cinema, ator de peças, assim. Foi cria do Antunes Filho. Eu até reencontrei o Luiz Melo aqui, ele veio para a apresentação do filme, e nós nos lembramos quando uma vez eu fiz um perfil do grande dramaturgo Antunes Filho, e eu acompanhei os ensaios, eles estavam ensaiando uma peça no começo dos anos 90, e o Luiz Melo era um ator assim iniciante, e na ocasião entrevistei o Luiz Melo. Eu vim reencontrá-lo aqui, ele está maravilhoso no papel dessa matriarca, que gerencia toda a casa, mas está doente, ela está se sentindo mal, então ela fica isolada no quarto dela, ela quase já não tem contato com as outras, mas ela que é o cérebro daquela casa e ela que governa tudo aquilo. Então, é um drama muito especial, com tons de comédia e com tons de absurdo, meio surrealista, assim, muito bem escrita, a peça muito bem interpretada, cheia de cores, colorida, muita música. Tem até quem tiver essas plataformas de streaming para música, acha até a playlist do filme, eu já acessei. É só acessar a Casa Isabel, você acha a playlist com as interpretações dessa pianista no filme. É muito interessante isso aí, fiquem atentos, fiquem espertos aí, porque esse filme deve estrear brevemente e é um filme que vale a pena ser visto por todo mundo. Eu me diverti muito, aprendi muito também, e tem situações assim que te deixam assim completamente fora de eixo, que é uma das grandes funções da arte, né? Te tirar do eixo, assim, te tirar do hábito. Que demais, excelente. Eu levei um susto agora porque eu olhei para o relógio e faltam só 5 minutos para a gente encerrar. Passou muito rápido essa conversa, poxa vida. Vou te pedir para escolher para onde você quer ir. Última dica. Vamos só dar uma palhinha, então, da mostra Inedite, que é de documentários musicais, né? Que está rolando também. Já começou dia 14, é muita coisa junta, não sei se você está notando, muita coisa junta, e a gente tem que dar uma palhinha assim, sem muita profundidade. Então ele vai também vai até dia 25 de junho, começou dia 14, vai até 25 de junho, né? E é um festival de documentários musicais. Então, é para quem gosta de música, para quem gosta de cinema, uma conjunção perfeita, né? E tem ótimos documentários. Muita coisa está ali que eu não conheço, mas eu conheço algumas coisas aí que eu posso dar como dica para não perder, né? Por exemplo, Elise Tom é um documentário que passou até na Mostra de São Paulo, e nós, da crítica, nós elegemos como o melhor filme brasileiro da Mostra, só para você ter ideia, né? Que é do Roberto Oliveira. E esse documentário chama Elise Tom Só Tinha de Ser Com Você,
que é o registro dos bastidores de um dos discos antológicos da música popular brasileira, que é o disco que Elis Regina gravou com Tom Jobim nos Estados Unidos. É um disco que é uma verdadeira obra-prima, né? E é um disco cheio de bastidores interessantes, porque no começo havia muita rivalidade entre os dois, né? Um desconfiado do outro e tal, porque eram duas grandes estrelas, quer dizer, o Tom Jobim, o nosso compositor maior, né? E Elis Regina, nossa cantora maior, né? Dois egos desse tamanho, né? Dois talentos imensos, mas que tinham que colaborar, né? Para fazer um disco antológico. E foi o que aconteceu. E o maestro Tom Jobim, que era, além de ser um gênio musical, era um cara muito bem-humorado, muito inteligente, muito irônico. Ele foi puxando a Elis Regina para o lado dele, assim, sabe? Porque, por exemplo, só para dar uma palhinha sobre o negócio, quem iria fazer os arranjos do disco não seria o Tom Jobim, né? Mas o Tom já estava sob contrato, isso tal. O Tom foi puxando a coisa e foi, como assim, cantando, no bom sentido, a Elis, para que ela aderisse às concepções musicais do Tom, né? A gente passou uma ceninha aí, o Tom, que é grande pianista, mas tocando um pouquinho de violão e mostrando um pouquinho de música para Elis, como para dizer, olha, você tem que ser um pouquinho mais contida, que a Elis era muito exuberante, você tem que ser um pouco mais contida para interpretar as músicas da bossa nova, um pouco mais sutil, assim. E só que ele não diz isso direto, ele diz isso musicalmente, né? Então, é uma graça, tem esses momentos. E tem momentos sublimes de gravação de algumas músicas. Eu não hesito em usar essa palavra sublime, porque esse disco, assim, é o máximo, né? É o máximo, máximo, máximo. Então, esse filme ele tem a feliz ideia de trazer para nós os bastidores da filmagem, e o que é uma ótima notícia, com um material de cinema de excelente qualidade. Muitas vezes os registros, esses registros mais antigos, às vezes padecem de qualidade técnica comprometida, já não foram bem guardados ou não foram nem bem captados, mas esse é um caso que o material é muito bom, tanto do ponto de vista sonoro quanto do ponto de vista das imagens. Agora, há vários outros filmes, eu não sei se a gente tem mais um minuto aqui, não, é isso? Um minutinho? Não. Alguns segundos, pode ser? Fiquem de olho em várias outras atrações, como Dolores Duran, sobre uma biografia da nossa grande compositora, né? Villa Lobos em Paris, que mostra a trajetória, a permanência do nosso grande compositor erudito na capital francesa, e várias outras coisas. É um festival de ponta, de primeira, e para quem gosta de filme e quem gosta de música, é um prato cheio.